Olá! Nesta aula, nós iremos estudar algumas técnicas de separação de misturas. Vale destacar que existe um conjunto de técnicas para sistemas heterogêneos e um outro conjunto para sistemas homogêneos. Inicialmente, nesse primeiro vídeo, vamos estudar algumas técnicas para sistemas heterogêneos. A primeira delas é a decantação. A decantação separa por diferença de densidade. Então, você tem um sistema heterogêneo, deixa em repouso, aquele que for mais denso vai para o fundo. Por exemplo, líquido mais líquido. Para eu separar líquidos imiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, eu uso esse funil, chamado de funil de decantação ou funil de bromo, e um frasco para recolher o líquido, nesse caso um becker, que é um frasco que tem um bico. Vamos exemplificar pegando dois líquidos immiscíveis, água e óleo. A gente sabe pela experiência que o óleo fica na parte de cima por ser menos denso. Pego a mistura, coloco no funil. Abro a torneira. Aquele líquido que é mais denso começa a escorrer. Quando o óleo estiver chegando, eu fecho. Tudo bem? Também a decantação pode ser utilizada para separar líquido mais sólido. Imagine uma mistura água e areia. Deixo em repouso. O que acontece? A areia vai para o fundo e a água fica na parte de cima. Posso retirar a água simplesmente virando um pouco esse becker, com cuidado, ou colocando uma mangueira aqui, que é um sifão. Coloco a mangueira, aspiro, retiro o ar da mangueira, aí o líquido começa a escorrer. A decantação também pode ser utilizada para separar sólido e gás. Imagine ar com poeira. Pego esse ar empoeirado, jogo dentro de uma câmara. O que vai acontecer? O gás ele atravessa, enquanto a poeira começa a decantar para o fundo do frasco. Uma outra técnica também utilizada para separar sistemas héteros é a filtração. Vamos exemplificar a filtração líquido-sólido. Para isso, eu preciso de um funil e um filtro, um papel de filtro, como o filtro Melita, para fazer café, e um becker. Vamos exemplificar a filtração pegando água e sal em excesso. Se eu tenho sal em excesso, significa que uma parte do sal vai estar aquoso, dissolvido, e outra parte no fundo. Pego essa mistura, coloco dentro do funil. O que vai acontecer? O sólido ele fica preso no filtro, enquanto a água e tudo que tiver dissolvido nela atravessa. Vale a pena destacar que o que vai ficar no papel é o sal sólido. O sal aquoso ele atravessa. A água mais o sal dissolvido a gente chama de filtrado, enquanto o sólido, resíduo. Um exemplo clássico de filtração do nosso cotidiano é o café tradicional. Então, aqui eu tenho um pano que faz o papel do filtro, coloco aqui o pó, jogo água quente. O que vai acontecer? A água quente ela vai extrair substâncias do pó. Ela vai dissolver algumas substâncias do pó e vai atravessar o pano e vai ser filtrada. Então, na fabricação do café, você tem a extração seguida de uma filtração. A extração também ela é feita na produção do chá. Quando você tem um saquinho, mergulha na água, a água extrai substâncias da folha do chá. A filtração também é utilizada para separar sólido e gás. Isso acontece no carro. Aqui eu tenho um exemplo de filtro, filtro de ar, e também no aspirador. Separar sólido-sólido. Agora, existem várias técnicas. A primeira delas, a mais simples, é a catação. Catação é catar, com a mão ou com uma pinça. Vamos supor que eu queira separar esses grãos brancos aqui. Eu posso simplesmente catá-los, pegá-los, tudo bem? A catação ela é utilizada para separar, por exemplo, lata de alumínio do lixo. Uma outra técnica é a tamização ou peneiração, que separa por diferença de tamanho. Aqui eu tenho um trabalhador separando a areia da pedra. Então, ele tem uma peneira
ele coloca aqui pedra com areia, a pedra fica na parte de cima, enquanto a areia atravessa a peneira. Ventilação. Separa por diferença de densidade e usa uma corrente de ar para separar. Quando você tem grão com casca, o que o trabalhador faz? Pega o grão e a casca e começa a jogar para cima. Nesse movimento, passa uma corrente de ar e leva a casca embora. Técnica, ventilação. Separação magnética. A separação magnética, a gente usa um ímã para separar. O que um ímã faz? Atrai alguns metais, como o ferro, que é o mais conhecido, níquel e cobalto. Nesse caso, ele está separando aqui esse sólido branco, vamos supor sal, e o prego. Ele pega um ímã, coloca aqui, o ferro que é atraído pelo ímã vai embora e aqui sobra o sal. Dissolução fracionada é uma técnica muito utilizada. Dissolução lembra dissolver, é quando você joga sal na água e ele desaparece. Fracionada é uma parte. Então você tem dois sólidos ou mais e apenas uma parte dissolve. Por exemplo, separar sal-areia. O que eu faço? Jogo água. Pela experiência, a gente sabe que o sal dissolve na água e a areia não. Ao adicionar sal nessa mistura, eu vou ter sal aquoso e areia no fundo. Se eu quiser separar efetivamente a areia do sal, eu tenho que continuar. Eu tenho que usar outras técnicas. Por exemplo, agora eu faço uma filtração. Já que eu tenho o sólido líquido, eu filtro. Na filtração, a areia fica retida e eu tenho, então, o sal aquoso. Se eu quiser retirar a água do sal, basta aquecer. Ao aquecer, a água vai embora e aí você obtém o sal sólido. Cuidado que a dissolução fracionada ela termina aqui. A filtração e a evaporação são outras técnicas. Isso é muito comum, né? Muitas vezes você tem que usar um conjunto de técnicas para realizar a separação. A dissolução fracionada é muito usada no garimpo, porque o ouro, muitas vezes, ele fica preso na rocha. Então, para você retirar esse ouro, o que o pessoal faz? Joga mercúrio, que é um líquido à temperatura ambiente. O que o mercúrio faz? Dissolve o ouro. É uma dissolução fracionada. Levigação. Também técnica usada para separar sólido do sólido. A levigação também é usada no garimpo. Vamos supor que eu joguei o mercúrio. O mercúrio dissolveu o ouro e ficou misturado com areia. Só que mercúrio e ouro, que é o amálgama, é muito denso. Então fica na parte de baixo e areia na parte de cima. Para separar, basta passar uma corrente de água. A água passa, levando a areia, o cascalho que é menos denso, embora. Flotação. Também separa por diferença de densidade. Imagine uma mistura sólido A e B e eu quero separá-los. O que eu faço? Jogo um líquido com densidade intermediária. Por exemplo, água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. É uma densidade entre as duas. O que vai acontecer? Aquele sólido que for mais denso, no caso B, fica no fundo, e o A, que é menos denso, fica em cima, ele flutua. Essa é a flotação ou flutuação. A diferença da levigação para a flotação, na verdade, é que na levigação você usa uma corrente de líquido, corrente de água, por exemplo, e aqui não. Sublimação. Para sublimar, eu uso uma característica do sólido, que é de alguns sólidos, que é a sublimação, que é passar do sólido para o gás direto. Isso é característico do iodo. Quero separar o iodo da areia. O que eu posso fazer? Aqueço essa mistura, o iodo, que é sólido, vira gás e vai embora. Ok?